Agora em 2026 vai fazer 2 anos que School Bus Gravenger está em hiato. Tudo indica que vai estrear ou no final desse ano ou no início do ano que vem a 3ª temporada. Então eu pensei qual é o melhor momento para fazer análise dos personagens. Então eu pretendo fazer análise de cada um dos personagens dessa webtoon, começando pela Ashlyn, ou como é mais conhecida, pela Ash. De início, a Ash é uma adolescente como todas as outras. Ela vai à escola, ela é filha única, ela faz balé, mas por trás de tudo isso, antes mesmo de qualquer acontecimento da história, ela já tinha um passado traumático. Ela carrega consigo vários traumas desde a infância. Já no dia do seu nascimento, seus pais foram atacados a caminho do hospital por uma criatura que quase matou a Ash. E a partir daquela experiência, ela começou a ter seus sentidos aguçados para coisas sobrenaturais. Ela começou a ver vultos e escutar esses monstros. E ela não sabe bem se é real ou se não é real. Ela ainda não tem esse discernimento. Então, ao longo da infância dela, enquanto ela crescia, ela ia em vários médicos, vários psicólogos e nenhum conseguia resolver. Mas ela sempre continuava vendo essas coisas e as ouvindo. Com os tratamentos e os médicos, ela conseguiu lidar um pouco com tudo aquilo que ela via e ouvia. Pelo barulho que ela ouvia, um zunido que aumentava muito quando tinha essas criaturas por perto, ela começou a usar fones protetores, mas cada vez mais ela se fechava em si mesma, tinha medo de tudo e não confiava em ninguém e tinha medo de tudo ao seu redor. E para ela não enlouquecer, ela se fechou em uma casca, não se abriu para mais ninguém. Algo interessante é que, apesar de nós sabermos que é real na história, alguém que passa por um episódio traumático e pode reviver essa situação várias vezes tem os mesmos sintomas que a Ant. Então faz muito sentido que na psicologia, dentro da história, ela tenha tido isso dentro da mentalidade dela e ela ter conseguido viver mesmo que aquilo fosse real, porque não a atingia. Mas aquilo nunca saía da mente dela, mesmo que algo não te encoste fisicamente, aquilo permanece na sua mente e pode estragar a sua vida, causando danos até maiores do que se fossem físicos. Então, em toda a vida dela, ela não consegue ter controle, ela não consegue saber o que é real, saber o que é ficção. Ela tem a dualidade de saber o que ela sabe, do que ela vê, do que ela ouve e de achar que aquilo não é real. Então, ela tem essa confusão dentro da mente dela. E algo muito interessante nessa personagem é que ela faz balé, que ao primeiro olhar pode parecer só um esporte, mas esse é um esporte, né? É uma dança, uma arte que exige completo controle do corpo e controle mental, precisa de muita dedicação, e ela mesma fala que isso traz uma paz para ela. Traz uma paz não só porque é algo que liberta ela com o poder da arte, mas também é algo que traz disciplina e controle. Quando ela dança, ela consegue controlar os movimentos dela. Isso é muito cirúrgico. Isso não foi colocado de forma vaga, mas isso teve uma intenção. Então essa personagem consegue viver dia após dia, apesar das dificuldades, ela sobrevive e vai caminhando do jeito dela, tentando controle onde ela consegue, tampando os ouvidos quando tem muito barulho, ela literalmente sobrevive. Até que vem o fatídico dia que eles vão para aquela viagem. Uma viagem em que eles vão em uma casa e o sobrenatural se manifesta mais uma vez. Um daqueles monstros aparece e a gente vê ele. Ela vê, só que ela não acredita. Por tudo que ela já acreditava, tudo que ela já construiu, quando veio mais uma situação dessas, ela pensou: não, isso não é real. Mas dessa vez era. E o monstro ataca os amigos dela, ataca ela e de repente ela vê tudo aquilo que ela construiu de não acreditar naquelas coisas, de acreditar que era coisa da cabeça dela, era real e atinge ela de verdade. Isso traz uma grande confusão mental na personagem por um certo momento, mas depois ela vai se adequando e ela vai entrando naquele universo, aceitando que aquilo é real. Mas será que ela realmente precisava acreditar que era real?
que era físico, ou ela já vivia naquela situação. Pelo estresse que ela teve, pelo estresse pós-traumático que ela viveu, ela já estava acostumada com a sensação de perigo. Mesmo que aquilo não atingisse ela fisicamente, aquilo já estava dentro da mente dela e já a atingia. Por isso ela toma um papel de liderança, porque ela já está acostumada a lidar com o trauma, ela está acostumada a lidar com a pressão, diferente dos outros personagens. Então ela vive uma vida cheia de traumas o tempo todo. E é claro, nós não vamos cair no lugar errado. Não vamos romantizar o trauma ou achar que estar em sensação de perigo o tempo todo é benéfico. Na verdade, não é. Mesmo quando a gente entende e sabe que aquilo é real, que é físico e atinge outras pessoas para além dela, ela na verdade tem que aprender a lidar com o trauma. Agora que ela aceita, que ela vê que é real e algo que não está só na mente dela, ela começa a aprender a externar a vida dela, a não ficar presa somente em si mesma, mas ter contato com as outras pessoas. Ela consegue ter finalmente a conexão que o trauma tirou dela. É interessante como na história, todas as vezes que o Adrian fala com a Ash, ela parece que sai da própria realidade e volta ao mundo real. Quando ela está sozinha, a mente dela está focada em uma coisa, ela não vê o que está ao redor dela. Mas quando ele fala com ela, ela volta à realidade. Então, realmente, o ponto de conexão dela para ela não se perder são os amigos, ela superar o trauma e aceitar ele, saber que ele existe, mas continuar vivendo, continuar tendo amigos. Assim ela não sucumbe ao trauma, ela não sucumbe ao caos. Nós vemos mais pra frente até que a Webtoon ela dá alguns sinais que talvez a Inti esteja sendo possuída de certa forma com as criaturas do outro mundo. Mas o que traz ela para a realidade são os amigos. Quando ela tem contato com as pessoas de verdade, o contato com o mundo real, ela consegue não se entregar à escuridão, ela consegue não se entregar ao trauma. Agora, entrando em um campo de teoria, como isso também não pode refletir o que é o outro lado e o que são as criaturas. Se ela se entrega ao trauma, se ela começa a ter muito estresse, ela se manifesta como um daqueles seres daquele lado, ela controla eles. Mas se ela estiver mais calma, em conexão com os amigos, ela permanece como humana. Até onde os monstros que estão do outro lado não são pessoas corrompidas ou representam toda a escuridão que existe dentro das pessoas. Todos os seres que existem no mundo, no plano normal, também existem no outro plano, só que como seres ruins, como aquelas sombras. Aquilo representa todo o mal e talvez todo o trauma que aquelas pessoas têm. Enfim, veremos como isso vai se desenrolar, o que será teoria, o que será concretizado na história, talvez a psicologia e filosofia que a autora tem que nós nem imaginamos, mas essa é um pouco da minha interpretação, o que eu entendo da história até aqui. E é claro que a gente vai ver muito mais desenvolvimento da Ash, mas até aqui a gente pode ver tudo que ela já evoluiu. Do início da história até aqui, ela já consegue ter um contato com as pessoas, se preocupar com as pessoas, diferente do início, onde ela se fechava somente em si, só via os seus próprios problemas. Então o que nós podemos levar de aprendizado até aqui é mesmo que nós tenhamos traumas, nós não podemos nos fechar a eles. Nós temos que aceitá-los, saber que eles existem, mas nós seguirmos com a vida, seguirmos com contato com as pessoas, mesmo que seja difícil, mesmo que talvez muitas pessoas não vão compreender, nós não podemos deixar de ter esse contato, porque é isso que nos mostra o que é real, a realidade. O nosso pé no chão é o que nós podemos ver, o contato que nós podemos ter com as outras pessoas. Bem, eu acho que tem muitas mais camadas, a personagem tem muitas outras coisas a serem acrescentadas, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. E o que você acha? O que você entende dessa personagem? Deixa aí nos comentários, deixe qual o próximo personagem que eu devo trazer uma análise aqui. E é isso. Por enquanto é só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo e fique com Deus.